meus queridos onipresentes, mais um vídeo maravilhoso aqui sobre as cartas de Cristo. Hoje a gente vai entrar nas cartas em si, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma oração que é solicitada até no próprio livro, né? Lá no livro, e vocês vão ver nos PDFs, quando vocês baixam lá no site, né, Cartas de Cristo, brasil.com.br, que tem a orientação de como os grupos meditarem, né? Então vocês, quem baixar, por favor, dá uma olhada. Eu não vou passar nisso, tá? Eu já vou direto na oração para a gente entrar na primeira carta de Cristo. Tá ótimo? Eu vou fazer assim porque fica mais fácil, tá bom? E a gente adianta um pouquinho para a gente já entrar nas cartas, que é o foco principal. Perfeito? Eu só vou mudar minhas telas aqui para eu poder... Aqui, na primeira carta, na verdade, na meditação, né? Vocês vão acompanhar, vai estar aqui do lado gravando, aqui no momento são telas diferentes, por isso que às vezes eu tenho que mudar aqui e tal. Aí depois é que eu faço a compilação, tá? Então a primeira coisa nós vamos iniciar. Na verdade, todas as vezes todos os vídeos que eu for colocar em estudo aqui, eu vou fazer essa oração primeiro, tá? Todas as vezes, tá? Porque eu acho que é mais interessante já fazer essa oração, né? Vocês podem ver aí que no próprio slide que está aqui ao lado, Cartas de Cristo, brasil.com.br. Então eu baixei todo o material, que é um material legítimo, colocado por eles, é um material oficial, legítimo, né? Oficial, né? Deixado pela própria editora Almenara, né? No site Cartas de Cristo, brasil.com.br, tá? Todo o material está lá, tá certo? Né? Todas as cartas, todas as orientações, tá? Que a gente está passando aqui. Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração, todos aí que estiverem assistindo, claro que vão assistir posterior, né? Mas vamos fazer essa oração que é muito importante, né? Que ele pede, tá? Essa oração, ela também canalizada, né? Foi Jesus que trouxe ela, para que toda vez que fizéssemos um estudo, a oração seja feita, tá? Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência. E que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que assim seja. Estão vendo? Então é uma breve oração que vai nos conectar à fonte criadora,
É muito importante que façamos todas as vezes de uma leitura, principalmente das cartas de Cristo. Para quê? Para que a nossa consciência se eleve, né? Para que o estudo se facilite, né? Então eu tenho um estudo mais fácil e um estudo mais profundo, tá certo? Deixa eu mudar aqui. Então vamos lá, carta 1, começando nossa jornada. Espero que todos estejam comigo. Eu vou aproveitar, por favor, me ajudem a compartilhar com as pessoas que de repente necessitam escutar esta palavra aqui das cartas de Cristo, para desmistificar. Claro, muitas coisas talvez muitos não concordem, isso tá certo, né? Como eu falei no primeiro vídeo, você não é obrigado a concordar com tudo que está escrito aqui, tá? Certo? Vamos pegar a mensagem, né? A mensagem que Jesus envia agora, tá certo? E me ajudem compartilhando, dá o joinha aí, porque aí o canal, o YouTube vai entender que ele deve repetir para mais pessoas, para mandar para mais pessoas, e o vídeo ele começa a ficar mais em primeiro lugar. Compartilhando, curtindo, entenderam? Então é nesse sentido que eu peço, tá? Para a gente chegar no maior número de pessoas possível. Então vamos lá, começando o texto do livro. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas dos meus ensinamentos, quando conhecido como Jesus. Estive na Palestina há 2000 anos. Tá? Importante, gente, frisar que esse livro ele foi editado e ele foi colocado em circulação no ano de 2000, tá? Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. Aqui tem muito ensinamento, viu, gente? Vocês vão ver que é fascinante. Tá? Fascinante. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas. Força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desesperos. É inspiração para aqueles que desejam alcançar mais consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Poderia dizer que estas cartas são como um curso para se tornar mestre. Olha que fantástico. Então, assim, é um conhecimento que a gente vai adquirir aqui nessa jornada, eu chamo de jornada, né? Por quê? Porque é um estudo profundo. Então, olha o que Jesus está dizendo através do canal, né? Curso para se tornar mestre. Por quê? Porque se seguirmos os passos dele, olha quanta coisa. Isso, claro, desde antes. Agora ele vai desmistificar algumas coisas que aconteceram, né? Tanto que ele fala, olha só, ele fala que ele viveu como Jesus aqui, certo? Claro, porque ele tem outros nomes, ele veio de outras encarnações de outras encarnações em outros orbes, tá certo, gente? Então, precisamos fazer esse estudo aqui com a mente muito aberta, tá bom? Destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras à medida que for lendo estas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade. Você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte, ou seja, dele mesmo,
não de mais ninguém. Não há nenhum intermédio. É Jesus, claro, ao intermédio do canal que está aqui. Mas eu falo espiritualmente, é dele mesmo, da energia de Jesus, do Cristo. Aqueles que tiverem dificuldades em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente a sua consciência absorverá o significado delas. Uma vez que estas páginas são o elo entre a sua consciência e a minha, a dele no caso, né? E a sua consciência transcenderá. Certo? Deixa eu só ver onde eu parei aqui. E a minha consciência transcendente. Desculpem, tá? Pequeno erro aqui. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Estão vendo? Então ele pede para que você esteja de coração puro e aberto, para que a mensagem ela entre na nossa consciência, né, e consiga fazer o efeito que precisa. Por quê? Porque se a gente vier cheio de dogmas, né, com uma consciência de eu não acredito nisso, na Bíblia fala outra coisa, entendeu? Se a gente tomar por base desta forma, nós não vamos conseguir absorver todo o conteúdo desta mensagem, tá? Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros. O tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará a sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe, mais além da sua compreensão humana. Percebem? Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Nós não viemos para sofrer, meus amados. Entendem? As situações vão surgindo, a dificuldade que nós enfrentamos, ela é terrena. Tá certo? Vai haver, todos temos desafios, hoje e sempre. E vamos continuar tendo. Mesmo iluminando-se, Jesus não teve os desafios dele? Olha o tamanho do desafio que ele teve, né? Entendem? É nesse sentido que ele está dizendo aqui. Mas a gente vai entrar na verdade e vai entender e vai saber, ele vai nos ensinar aqui como passar por esses percalços. Entendem? Propósito das cartas. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência. Durante os próximos 2000 anos, estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Então ele acrescenta mais ensinamentos, né? Para que mais 2000 anos a gente persevere, né? Olha só, há 2000 anos atrás a palavra dele, mesmo que errônea, como ele diz aqui, né? Não trouxe uma verdade? Certo? Então agora ele vai o que? Fortalecer essa ideia, desmistificar e trazer mais verdades ainda, tá?
Observe bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz evolução mental e física em sua vida pessoal e global e aproximará a humanidade de estudos cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Percebe? Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça, a autogratificação eram comportamentos considerados normais, né? Ou seja, cada um por si, Deus por todos, né? Ninguém se ajudava, cada um que fizesse a sua parte e pronto. Não tinha irmão ajudando irmão, eram poucos os que aconteciam na época, né? Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza na criação de hospitais, sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que, sinceramente, levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas até o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganham um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Ou seja, ele não está dizendo de religiões específicas. Ele está dizendo que pessoas bem intencionadas que entenderam a mensagem, né, subiram nos púlpitos. O que é um púlpito? Para quem ainda não sabe, púlpito é aquele local, por exemplo, ou que o pastor, ou que o padre, ou que alguém que dá uma palestra coloca o seu material ali e faz a explanação. Perfeito? Esse é o púlpito. Os pregadores e as congregações naquela época já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas e deu lugar diretamente ao conhecimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Ou seja, tomou-se dois caminhos, né? Ou seja, pessoas iluminadas mesmo,
traziam a verdade, né, de um lado, de outro, pessoas maliciosas entrando por caminhos e fazendo o quê? Manipulações. Entendem? Ou seja, trazendo à tona todo o ego, toda a vontade de, opa, eu tenho conhecimento, então eles vão me seguir. E eu vou fazer o quê? Eu vou trazer essas pessoas para mim e vou fazê-las acreditarem numa coisa. Entendeu? Vou manipulá-las. Então, duas vertentes, né? De um lado eu sigo um caminho todo iluminado e em que eu trago uma consciência divina, e aí eu falo a verdade, e de outro uma manipulação. Entende? Então foi bem assim. Tá? Isso que ele quis dizer. Nota. Por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. Opa, perdão. Eu passei aqui muito. Desculpem, tá? Isto é isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores, tá? Que podem interromper ou afetar a sua consciência atual. Requisitos de vidas passadas. Né? Muita gente fala, até nas lives que vocês já viram, nas minhas lives que a gente fala de vidas passadas, de contratos kármicos de consciência, de subpersonalidades, por exemplo, coisas que vêm de vidas passadas e podem te atrapalhar nesta vida, tá? A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito. Se a sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica, olha só, certo? Ou seja, você não está aberto, né? Você está aberto para a realidade, né? Você está aberto para a verdadeira palavra, para aquilo que realmente é. Olha quanto ensinamento, vários canais, várias pessoas, vários mestres estão colocando aí. Você está aberto a entender tudo isso? Né? Essa é mais uma. Tá? Não tô me julgando um mestre nem nada disso. Tá? Sou um estudante assim como vocês. Eu também estou estudando aqui. Tá? Eu estou dando a minha opinião para vocês poderem entender o contexto, né? Mas é claro, cada um vai tirar a sua própria, e eu espero que quem estiver nesse estudo aí também consiga baixar as cartas para fazer um estudo também profundo. De repente, para acompanhar aqui comigo vai ser muito importante, tá? Ó, as leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Não tem castigo. Deus não castiga. Tá? Se acontece algo na sua vida que não é legal, é você que fez. Só você é culpado. Não é teu marido, não é tua esposa. É você. A culpa nunca é do outro. A culpa é sua. Entendem? Certo? Você não vai mudar o outro, você vai mudar você. É isso que ele está dizendo. É a tua consciência. Tá? Se você não gosta daquilo que é no outro, então mude você. Certo? Né? Repito, não são castigos de Deus. Olha que fantástico. Né? Porque muito se fala, né? Olha, não faz isso, senão você vai para o inferno. Não faz isso, senão Deus te castiga. Gente, tá aqui.
Olha, fato. Né? Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Tá? Nota: às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde à sua atividade, se revela num curto espaço de tempo como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. Né? E as pessoas podem exclamar: é um milagre. Olha só. Mas, com o passar do tempo, o estado de consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Lembra que isso a gente já fala há muito tempo? Orai e vigiai sem cessar. Ou seja, eu vou orar e eu vou vigiar. Ou seja, eu vou olhar, eu vou perceber, eu vou mudar minha consciência, eu vou estar atento a tudo que acontece. Né? O mundo está mudando, eu vou mudar junto. Eu vou seguir os padrões. Eu vou ter lá no meu cerne, lá no fundo, na minha consciência, tudo o que preciso. Sabe o que é uma coisa interessante? Vocês podem perguntar aí, tá, onde está a lei de Deus? Aonde eu acho a lei de Deus? É na Bíblia? Perguntem-se. Façam as perguntas para si. Vocês têm que questionar, tá? Tem que ser críticos mesmo. Onde está a lei de Deus? Sabe onde está? Está tão perto de você, mas você ainda não sabe disso. Tá? A lei de Deus está na tua consciência. Por que você faz algo e acha que, puxa, não foi legal? Por que você faz isso? Porque a lei de Deus, ela está lá no teu subconsciente. Ela está lá no teu espírito, na verdade. Entende? Está lá no teu cerne, está lá no interior, está lá no espírito puro. Ela já é dotada de toda a lei de Deus. Percebem? Entendem? No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Olha só. Os cientistas pensaram, que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo. Olha só, está bem frisado aí no texto. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, ou seja, do ego, né? Diretamente oposta à natureza do divino, do amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Observe bem. A imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente há um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa. Olha o que Jesus fala, meus queridos. Glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violências e perversões. Esta infecção mental primeiro se manifesta em formas egocêntricas de viver na criação de engenhos tecnológicos, que tem gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras,
degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e um massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana, como um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas, excessos sexuais, né? Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criada pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal. Bom, meus queridos, eu vou até aqui. O vídeo deu uma pequena cortada aí porque acabou o espaço da minha câmera, do meu celular. Então eu tive que gravar separado, tá certo? Então assim, ó, vejam só, quanta transformação que eu estava até dizendo, né? Não é que está condenando todos os filmes de cinema, mas muita manipulação foi colocada na TV, nos cinemas, nos teatros, entendem? Pra gente ser manipulado mesmo. A verdade foi essa, uma grande manipulação de massas. A gente vai continuar então no próximo vídeo, tá bom? Todo esse conteúdo. Gratidão, por favor, me ajudem, compartilha, dá o like aí, por favor. Se gostou, se não gostou também, dá o like, né? Dá o negativo, tá? Faz parte, é óbvio. Não estou pedindo para vocês engolirem todo o ensinamento aqui, tudo que nós estamos estudando. Estou pedindo para vocês raciocinarem, tá? O que te faz sentido, né? Gratidão. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.